Só nessa temporada de 2021, o Goiás já emprestou mais de 11 jogadores para outras equipes aí do futebol brasileiro, principalmente do campeonato da Série D. Dessa forma, ainda temos em nosso elenco alguns jogadores que estão aí ganhando poucas oportunidades com o técnico pintado. Eu irei citar no vídeo de hoje alguns atletas que ainda poderão deixar o Goiás, principalmente por empréstimo, para outras equipes ainda nessa Série B de 2021. Antes de começarmos, peço para você deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever no nosso canal e também comentar aqui, né, se tem algum jogador que você acha que deveria ganhar mais oportunidades ainda nessa Série B, ou caso assim é o melhor, né, emprestar eles para outras equipes e ver o melhor desenvolvimento desses jogadores para temporadas futuras do Goiás, já que as categorias de base do Clube Esmeraldino é uma das mais fortes do futebol nacional. A lista de hoje, né, jogadores assim que são emprestados pelo Goiás a outras equipes, totalizam aí 11 atletas, sendo 8 emprestados para a Aparecidense e 3 para o América de Natal. Os 8 da Aparecidense, né, são aí o Vanderlei, também o da Silva, que são os zagueiros, o lateral esquerdo Rodrigues e os volantes Trindade. Um pouco mais avançado aí temos o Flavinho, o Marinho, também o goleiro Márcio Vitor e o lateral direito Gustavinho. Esses jogadores estão na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D, sendo assim com maior destaque o Pedro Marinho, que já tem aí 6 jogos na Série D e um gol marcado. Além disso, o Vanderlei e o Rodrigues vêm ganhando algumas oportunidades. No América de Natal, também na Série D, o Goiás aí repassou 3 jogadores para a equipe de Natal, que foram o lateral direito Tylon, um jogador que inclusive no ano passado jogou aí alguns jogos pelo Goiás, o zagueiro Matheus Ribeiro e também o atacante Gabriel Zanini. Então, o negócio com a Aparecidense foi principalmente assim, o Goiás já tem uma parceria muito grande com a equipe aqui de Aparecida de Goiânia, mas com a vinda do Albano também favoreceu a ida de alguns atletas lá para o Aníbal Batista de Toledo. Então já somamos aí 11 jogadores e no vídeo de hoje também irei falar aqui alguns outros que poderão sair do Clube Esmeraldino, principalmente por empréstimo. Eu irei começar a lista com o zagueiro Herão, sendo assim um dos jogadores dessa lista que atuaram ainda mais recentemente pelo Goiás. O Herão é um zagueiro aí de apenas 20 anos de idade, costuma atuar pelo lado esquerdo, inclusive também como lateral. Foi esse, né, o jogo dele contra o Vitória, ele acabou entrando na lateral esquerda do Clube Esmeraldino. Um jogador que está no Goiás aqui desde 2019, quando chegou para a categoria Sub-19. Antes disso, ele que é natural lá da cidade do Rio de Janeiro, jogava aí no Oswaldo Cruz e também no América de São Paulo nas categorias de base. Pelo Clube Esmeraldino teve suas primeiras oportunidades em 2019, inicialmente na Copa Verde, e assim na temporada de 2020 fez bastante jogos pelo Goiás, inclusive aí na Série A do Brasileirão. No total, o Herão ele entrou em campo 30 vezes, não marcou nenhum gol, né? Mas assim, foi muito importante principalmente no Campeonato Brasileiro, onde atuou aí 24 vezes, fez alguns bons jogos, mas principalmente pela idade, né, acaba que os treinadores assim não contam com um jogador tão jovem já para assumir a titularidade absoluta. Nesse ano de 2021, jogador que tem aí, volto a dizer, né, apenas 20 anos de idade, ele entrou em campo no total 12 vezes, sendo apenas uma delas, né, no Campeonato Brasileiro da Série B, a outra na Copa do Brasil e mais 10 atuações no Campeonato Goiano. O que você acha? O Herão seria um bom jogador assim para manter no elenco, já que pode precisar de um ou outro zagueiro. Lembrando que o Goiás, os titulares, temos aí o David Duarte, também o Reinaldo, e na reserva o Matheus Salustiano e o Iago Mendonça, que é outro jogador da base, mas eu acredito que tem mais a confiança do técnico pintado. Então o Herão que acaba aí sendo especulado em alguns outros clubes, inclusive no Paysandu. Algumas informações da semana passada, mas nenhuma negociação avançou. Indo agora para os meias, o Goiás também conta com uma lista muito grande de jogadores que não estão tendo muitas oportunidades nessa Série B. O primeiro, o Lucas Black, que já até iniciou alguns jogos assim, principalmente no banco de reservas, acabou entrando na segunda etapa. Nessa Série B foram 3 jogos, sendo aí o primeiro deles na estreia ainda contra o Sampaio Corrêa, ele entrou 27 minutos, também contra o Cruzeiro atuou mais 15 e diante o CRB. Foi a sua última partida, ele jogou 12 minutos, errou um gol ali na cara que acabou custando, né, muita confiança dos torcedores que já estavam pegando no seu pé
e do técnico Pintado. Lucas Black, que ele teve sua primeira oportunidade como profissional ainda em 2020 e agora em 2021 foi integrado aí mais no elenco, principalmente do Campeonato Goiano. Ele fez 6 jogos no Goianão, inclusive até a torcida assim, gostou de algumas outras atuações, mas depois, né, junto com o Goiás também, que não estava muito bem ajeitado no Goianão, foi não tendo mais oportunidades. O jogador que ele é revelado nas categorias de base do Sertãozinho, atualmente tem 21 anos de idade, pode atuar aí como volante ou também um meia um pouco mais avançado. Um outro volante também que não tem muitas oportunidades no Goiás nessa temporada de 2021 é o Henrique Lordelo, jogador que tem 21 anos de idade também. Nessa temporada agora de 2021 entrou em campo apenas 9 vezes. É um atleta assim que eu achei que inclusive ele seria emprestado para a Aparecidense, mas que acabou indo aí principalmente o Trindade, né? Que foi um jogador que já tem, né? O Felipe Trindade tem outras passagens pela Aparecidense, acabou sendo emprestado e o Henrique Lordelo continuou aí no Goiás para essa Série B. O atleta que ele é revelado nas categorias de base do Flamengo, onde ficou de 2017 até 2019, deve ser acertado aí com o Goiás para a sequência das temporadas nas categorias de base. Sua primeira oportunidade como profissional foi ainda em 2020, onde ele atuou aí 10 vezes, e nesse ano agora de 2021 ele já tem 9 atuações, sendo aí 8 no Campeonato Goiano e 1 na Copa do Brasil. Na Série B, o jogador ainda não fez a sua estreia. A última partida dele foi contra o Atlético Goianiense. Ele atuou aí 45 minutos naquele empate, né, por 0-0, na estreia do Pintado lá nas quartas de finais contra o Dragão. Quais desses volantes você acha assim que o Goiás deveria realmente emprestar? Ou às vezes seria bom contar com um dos dois, né, dentro do seu elenco? Lembrando assim que de reservas do Goiás para volância ali, né, principalmente, temos aí o Madison e também o Rezende. Falando um pouco mais agora de alguns meias mais avançados, o primeiro da lista é o Índio, jogador que também é muito jovem, tem apenas 20 anos de idade e que atuou recentemente pelo Goiás, né? Fez aí um jogo como titular na Série B diante o Vitória. Um atleta que está no Goiás desde 2019 na categoria Sub-20 e teve suas primeiras oportunidades ainda no Brasileirão do ano passado, onde atuou 14 vezes, marcou aí um gol contra o Atlético Mineiro. Ele jogou muito bem, eu lembro de assistir alguns jogos, principalmente contra o Internacional, também o Curitiba, que ele demonstrou um bom futebol, mas assim, nessa temporada de 2021 não conseguiu ter essa sequência que muitas pessoas esperavam do jogador. Ele que foi titular em grande parte do Campeonato Goiano, fez aí 12 jogos, ele tem apenas uma assistência, então assim, acabou não marcando gols, né, que é uma função ali que ele atua um pouco mais avançado. A torcida e também os treinadores esperavam um pouco mais desse jogador. Agora em 2021, volto a dizer, né, ele é muito jovem ainda. Nessa Série B ele fez apenas um jogo que foi contra o Vitória, iniciou aí de titular, né? Então acabou se não adaptando muito bem no esquema tático do Esmeraldino. Acho que é um jogador que tem bastante potencial, joga muito bem, principalmente pelos lados do campo, tem um bom drible curto. Acredito que se o Goiás emprestar ele para algum outro clube, tanto da Série C ou às vezes até mesmo a Aparecidense, conseguirá ter mais sequência de jogo. Um outro meia também que eu gosto bastante, que foi revelado aí no ano passado, é o Daniel de Pauli. Um jogador que tem um chute aí muito forte, também um passe bacana, né? A posição do jogador é muito importante, mas que nesse ano de 2021 acabou não tendo aí grandes sequências, principalmente, né, lá no início do ano no Campeonato Goiano. Outro atleta que está no Goiás desde 2015 na categoria Sub-17, teve suas primeiras oportunidades lá ainda em 2018 na Copa Verde em 2019 na Copa Verde daquele ano, fez aí suas primeiras partidas como profissional. No ano de 2020, né, no Campeonato Brasileiro, ele acabou aí tendo bastante oportunidades, principalmente com Augusto César, jogador que no total entrou em campo 22 vezes, sendo 18 delas no Brasileirão do ano passado. Foi titular aí, inclusive, contra o Santos, naquela vitória por 4-3 do Goiás. Também contra o Ceará, o Atlético Goianiense. Um jogador assim que estava atuando bem, principalmente eu lembro do jogo dele contra o Sport, contra o Curitiba, mas que nesse ano de 2021 não agradou muito os treinadores e fez só 3 jogos. Eu achei que era 4, mas enfim, foi até menos. Foi apenas 3 jogos, teve uma lesão também e acabou aí nem sendo convocado principalmente para os jogos do Campeonato Goiano, onde atuou apenas 2 vezes. Na Série B tem alguma outra partida que ele acaba ficando no banco de reservas, mas eu acho que seria sim uma boa solução para o Goiás emprestar o jogador. Lembrando que ele tem apenas aí 21 anos de idade.
Para finalizar o vídeo, irei falar aqui de dois atacantes que assim não vêm ganhando oportunidades pelo Goiás e que podem ser repassados para outras equipes. O primeiro deles, inclusive o Samuel, que nessa semana teve aí o interesse do Paysandu envolvendo o negócio do Nicolas, o Goiás que iria emprestar um atacante. Então o Samuel foi pauta, mas acabou sendo recusado aí pela diretoria do Paysandu. Um atleta que tem também 21 anos de idade, nessa temporada pelo Goiás fez apenas 4 jogos. Ele teve um grande destaque no Campeonato Brasileiro Sub-19, ainda em 2018, foi muito bem naquele Goianão das categorias de base, onde ganhou sua primeira oportunidade como profissional, ainda na temporada de 2018, num jogo aí contra o Grêmio, ele acabou atuando aí uma vez. Em 2019 também ele estava no Goiás, jogou principalmente as categorias de base, teve apenas a sua primeira oportunidade, né, após isso, em 2020, onde atuou mais 2 jogos pelo Goiás no Campeonato Goiano, antes de ser emprestado ao Londrina. Por lá ele conseguiu acesso à Série B com a equipe lá do interior do Paraná, fez aí 14 jogos, marcou 1 gol, seu primeiro como profissional, e acabou retornando, né, ao Goiás agora em 2021, inclusive com expectativa maior. Entretanto, fez aí apenas 4 jogos, não foi muito bem, né, nas atuações que ele teve, nenhuma delas como titular, jogou aí contra o Goianese também, contra o Iporá 2 vezes e o seu último jogo contra o Atlético Goianiense, naquele empate por 0-0. O outro atacante também que está um pouco encostado no Goiás nesse Brasileirão é o Sandrinho, um atleta que ainda é mais jovem, ele tem apenas aí 19 anos de idade, natural lá de São Paulo, onde começou sua carreira no São Bernardo. Ele está aqui no Goiás desde o ano aí de 2020, no comecinho da temporada, então assim acabou tendo suas primeiras oportunidades ainda em 2020 no Goianão e agora em 2021 soma mais 11 atuações. Teve alguma outra partida que ele foi bem, ele e o Marinho ali competiam, né? Qual jogador da base teria mais oportunidades. Acabou que o Marinho foi sendo emprestado aí para a Aparecidense e o Sandrinho continua no elenco do Goiás, onde ele fez apenas um jogo nessa Série B contra o Sampaio Corrêa. Entrou aí 13 minutos, não foi muito bem, a torcida acabou criticando ele bastante e o técnico Pintado não utilizou o jogador novamente, já que o Goiás trouxe, né, vários jogadores também para essa Série B. Quero que você deixe aqui embaixo quais desses jogadores poderiam ser emprestados ou às vezes reutilizados dentro desse elenco, poderão ser úteis aí principalmente para temporadas futuras. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, aqui, ativar as notificações, dessa moral para esse início de trabalho aqui também no Goiás News no YouTube. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!